Bora lá então falar sobre esse assunto, rede de apoio, mocinha ou vilã. Tá a fim de descobrir? Tá a fim de descobrir se a rede de apoio é mocinha ou vilã? Então fica aqui comigo até o final dessa live aula que você vai descobrir. Mas antes de eu te contar se é mocinha ou se é vilã, eu vou rapidamente me apresentar. Eu sou Amanda Baliello. Eu sou mulher, esposa, católica, mãe de três, tenho três pitocos lindos aqui em casa. Eu sou especialista em puerpério emocional e vivencial. E eu acredito muito que a maternidade, ela é o caminho para que a gente possa transformar o mundo em um ambiente muito melhor e mais amoroso. E também a maternidade, ela é o caminho para que nós possamos alcançar o céu. Sim, e é isso que eu acredito. E o meu trabalho aqui com você, com as minhas alunas, minhas clientes, é justamente baseado nessa minha crença, né? Nisso que eu acredito, nesse meu porquê. Né? Por que eu tô aqui falando com você? Porque eu acredito que através da maternidade a gente pode transformar o mundo num lugar muito melhor e através da maternidade a gente pode alcançar o céu, tá? Vamos lá então. Rede de apoio, mocinha ou vilã? E a resposta para essa pergunta é depende. Ela pode ser mocinha ou ela pode ser vilã. Depende do valor que você dá para sua rede de apoio. Depende de como você é, interage com essa rede de apoio. Depende do que você, de onde você vai colocar essa rede de apoio, entende? Eu vou falar mais sobre isso no decorrer aqui da nossa aula, tá? Mas em resumo, depende. A rede de apoio, ela pode ser mocinha ou ela pode ser vilã, e isso depende de você, não depende da rede de apoio, depende de você. Como assim, Amanda? Tá doida, hein? Doidou de vez? Pois é, gente, né? Nós falamos muito sobre a importância de se ter uma rede de apoio, sobretudo no puerpério. A gente sabe, né? Principalmente mães de primeira viagem, puerpério, bebê nasceu, a gente chega em casa e tá tudo assim, tudo novo, né? E aquela mãe que está ali nesse papel de se reconhecer, nesse novo papel, está ali conhecendo o seu bebê, esse bebê que só quer o colo, que só quer o peito, essa mãe que tem a vida virada do avesso, literalmente. E toda a rotina que ela tinha antes, tudo que ela fazia antes, ela já não consegue fazer mais. E aí a rede de apoio é muito importante nesse momento. Sim, muito importante para que essa mãe às vezes consiga se organizar de forma melhor, tá? É, como o próprio nome diz, rede de apoio, rede de apoio. A rede de apoio ela tem a função de apoiar. E tudo que apoia, né, tudo que vai ser ali um apoio para alguma coisa, esse apoio ele vai trazer leveza, né? Ele vai ajudar a gente a dividir o fardo. Então, a rede de apoio, ela traz leveza. Mas a rede de apoio, ela não é e ela não deve ser jamais o cerne da leveza do seu maternar. O que eu quero dizer com isso? A rede de apoio, ela não deve ser é, a coisa mais importante para que você consiga viver a sua maternidade com leveza, tá? Existem outros fatores muito mais importantes dentro da sua maternidade, dentro da sua vida aí, que vão trazer essa leveza para o seu maternar, junto com a rede de apoio, tá? E se não tem rede de apoio, tá tudo bem também. Em outro momento eu vou te ensinar como construir essa rede de apoio, tá? Mas o que eu quero que fique claro aqui para você hoje é que não é a rede de apoio a responsável por trazer a leveza principal para o seu maternar. Não é a rede de apoio que vai é, ser a responsável pela tua adaptação a este novo papel que é o ser mãe. Não é a rede de apoio que vai ser a responsável pela superação do puerpério emocional. Não é a rede de apoio que vai ser a responsável exclusiva pela leveza no seu maternar, certo? Então, fica ligadinha com isso que eu te falei, que depois a gente vai voltar e vai falar mais um pouquinho sobre isso. Um outro detalhe, tá, que a gente ouve, né, e que a gente acredita, na verdade. Muitas de nós acreditamos que rede de apoio é ter alguém para cuidar do bebê.
Então, eu acho, né, eu acredito que a ter rede de apoio é alguém para ficar com o bebê para mim, para eu poder fazer as minhas coisas de novo, para eu poder tomar banho, para eu poder me alimentar direito, para eu poder sair, para eu poder passear, para eu poder me cuidar. Então, muitas vezes a gente dá para a rede de apoio, né, essa função exclusiva de ser a responsável por cuidar do bebê para que eu possa fazer alguma coisa, tá? E não, a rede de apoio ela não tem essa função exclusiva de cuidar do bebê. Principalmente quando a gente está falando de uma mãe que está vivendo a primeira fase do puerpério emocional. E se você não sabe do que eu estou falando, né, de fase, dessa primeira fase do puerpério emocional, tá tudo bem. Eu já fiz uma aula sobre isso, e ela tá aqui no canal do YouTube, tá? Essa aula onde eu explico as três fases do puerpério emocional. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas se você quiser assistir, entender mais essas fases, vai lá para assistir essa aula, tá? As três fases do puerpério emocional. Então, só para que você entenda, a primeira fase do puerpério emocional é a fase na qual mãe e bebê devem ficar sempre juntos, né? Para que a gente favoreça essa simbiose mãe e bebê, favoreça a fusão emocional mãe e bebê. Então, principalmente nessa primeira fase do puerpério emocional, a rede de apoio não tem que cuidar do bebê. É lógico que, né, ter alguém ali por perto para segurar esse bebê numa hora que a mãe precisa ir ao banheiro, para a mãe se alimentar, para a mãe tomar um banho, tá tudo bem, gente. Mas aqui a gente está falando da gente achar que rede de apoio é ter alguém para deixar o bebê, para eu me afastar do bebê, para eu poder voltar à minha vida de antes, para eu poder é, sair para me cuidar, para poder sair para encontrar com as minhas amigas, para poder sair só com o meu marido, tá? E sim, a rede de apoio, ela pode sim ter esse papel de cuidar do bebê e ela tem também, mas isso conforme esse bebê vai crescendo, conforme esse puerpério vai evoluindo e vai saindo dessa primeira fase, tá bom? E essa é apenas uma das funções da rede de apoio, não é todas, tá? É, a rede de apoio tem várias funções, tem vários tipos de rede de apoio, eu vou falar também sobre isso um pouquinho mais tarde. Joia? Então, dito isso, dito essas duas coisinhas aqui, né, que eu falei para vocês sobre a questão da importância da rede de apoio, que a rede de apoio é sim muito importante e que rede de apoio ela tem essa função de apoiar, tá? Então, e que ela não deve ser o cerne principal para trazer a leveza para sua maternidade. E dito também que rede de apoio, a função dela não é exclusivamente cuidar do bebê, eu quero trazer para vocês aqui dois pontos, né? Esses dois pontos que eu já falei, mas eu quero explanar mais sobre eles, eu quero falar um pouquinho mais sobre eles, porque esses dois pontos, se a gente não consegue entender de fato eles, se a gente está com um olhar, é, talvez um pouco ali, como que eu posso me dizer? Como que eu posso dizer? Talvez se eu estou olhando para essa rede de apoio sem clareza do que de fato é a rede de apoio, sem entender essas duas questões que eu trouxe anteriormente, isso vai fazer com que a rede de apoio ela seja uma vilã na tua maternidade. E eu tenho certeza que você não quer que a rede de apoio seja uma vilã na sua maternidade. Como assim, vilã? Vilã, porque ela vai trazer ainda mais peso, ao invés de trazer a leveza que você está buscando. Porque você vai dar para a rede de apoio toda a responsabilidade pelo seu maternar, a responsabilidade por algo que é teu, tá? Então, quando você acredita que só é possível superar o puerpério emocional e viver essa maternidade com leveza, quando tem, quando você tem a rede de apoio, você está endeusando a rede de apoio, né? A gente costuma endeusar essa rede de apoio, né? Colocar ela num pedestal lá em cima, como se a rede de apoio fosse tudo. Eu só pudesse viver uma maternidade mais tranquila, mais leve, se eu tivesse rede de apoio. Tá? E isso faz o quê? Isso tira o teu protagonismo dentro da tua maternidade. A gente tem que sempre lembrar que rede de apoio é algo que está fora, é algo externo. E colocar em algo externo a responsabilidade pela leveza do teu maternar é cair do cavalo, gente. É ir contra
os três pilares, né? O primeiro dos três pilares que eu sempre trago aqui para vocês, que eu tenho repetido em todas as aulas aqui, né? Lembrando, né, que eu também chamo de três autos, que é a autorresponsabilidade, o autoconhecimento e o autocuidado. Agora, quando você coloca a rede de apoio nesse pedestal, quando você endeusa a rede de apoio, né, e você acredita que eu só posso viver uma maternidade leve se eu tiver uma rede de apoio, aí você, ó, autorresponsabilidade, zero para você. Cadê o teu papel? Cadê, né, a tua responsabilidade dentro do seu maternar? Você está depositando toda a responsabilidade na rede de apoio. E nem todo mundo vai ter rede de apoio. Muitas vezes a gente até nem tem, porque a gente não tem clareza do que é a rede de apoio, né? A gente acredita que é só cuidar do bebê, como eu falei aqui anteriormente. E aí esse é um outro ponto, né? É, quando você acredita que a rede de apoio é só cuidar do bebê, é só ter alguém para cuidar do bebê, isso acaba te trazendo, te deixando um pouco cega, vamos dizer assim, para os outros pontos, para as outras, os outros papéis da rede de apoio, tá? Então a gente precisa entender que a boa adaptação à maternidade é o que vai te trazer leveza. E essa boa adaptação, ela vem com o seu amadurecimento, com a clareza de papéis e com a autorresponsabilidade, tá? Que vem aí acompanhada do autoconhecimento e do autocuidado, que eu sempre falo aqui para vocês, tá? Quando você endeusa essa rede de apoio, você não consegue olhar para dentro, não consegue se olhar. E aí o autoconhecimento, né, vai ralo abaixo. E você também não consegue se cuidar porque você acha que você só vai conseguir se cuidar se você tiver uma rede de apoio. E aí você não se cuida. E aí a tua maternidade vira esse caos, esse peso, essa carga, tá? Vamos lá. Falando aqui agora um pouquinho dessa questão, né, da gente acreditar que a rede de apoio é só cuidar do bebê. Como eu já falei, isso é apenas uma das funções da rede de apoio. É, e, sobretudo, né, ela é válida para bebês maiores, né? Para bebês já que estão ali próximo dos 6 meses, um pouquinho maiores. Por quê? Porque até então, até os 6 meses, esse bebê ele está junto com a mãe, vivendo a primeira fase do puerpério emocional, na qual a mãe deve ficar juntinha do seu bebê o máximo de tempo possível, certo? É lógico. Vou repetir, já falei e vou repetir. É lógico que, gente, eu não tô falando aqui de alguém para pegar esse bebê, para essa mãe tomar banho, para essa mãe comer, para essa mãe poder descansar um pouquinho, né? Não tô falando disso, eu tô falando aqui quando a gente acredita que a rede de apoio é ter alguém para ficar com o bebê, para eu poder me afastar do bebê, para eu poder sair de cena, para eu poder, enfim, né? Para eu poder sair de perto, para eu poder fazer outras coisas que não estejam ali muito relacionadas com esse bebê, tá? Conforme, vou repetir, conforme esse bebê vai crescendo, esse puerpério, né, você vai amadurecendo, e esse puerpério vai mudando de fase, tudo bem eu ter alguém para deixar o meu bebê, para eu poder ir para academia, para eu poder fazer o cabelo, para eu poder ter uma tarde de café com as minhas amigas, ok, tá? Isso também é o papel da rede de apoio. Tá, mas isso é para quando você já estiver mais amadurecido, seu puerpério já estiver evoluído um pouquinho, joia? Vamos lá. É, como eu falei, então, a rede de apoio ela tem várias funções, né? E justamente por ela ter essas várias funções, que não só cuidar do bebê, é mais fácil a gente estruturar e cuidar da rede de apoio. É a mesma coisa que eu falo para vocês sobre o autocuidado. Quando a gente acha que autocuidado é só eu ir para academia, é só eu fazer a unha, é só eu fazer o cabelo, é só eu fazer, né, ir lá ter um dia de massagem, quando eu acho que o autocuidado é só isso, cuidar do meu corpo, da parte estética do meu corpo, isso é mais difícil, isso traz mais peso e isso me coloca num embate que eu não consigo me cuidar. A mesma coisa que a rede de apoio. Quando eu acho que rede de apoio é só ter alguém para cuidar do bebê, eu esqueço de ver todo o resto que a rede de apoio é capaz de fazer
e eu não consigo, né? Realmente eu não vou ter alguém ali para cuidar sempre do bebê para poder fazer outras coisas. Então fica mais difícil, tá? E aí eu vou falar para vocês sobre esse construir a rede de apoio nas suas demais funções em uma outra aula, tá? Para eu não me estender aqui nessa aula hoje. A gente vai ter 3 aulas só sobre rede de apoio. Hoje é a primeirinha, na próxima, então, eu vou falar para vocês sobre os tipos da rede de apoio, né, as funções de cada um desses tipos e como você construir essa rede de apoio, tá? E só para, né, para também vocês não ficarem tão curiosos assim, né, vocês entenderem um pouquinho do quais são esses tipos, né, da rede de apoio, a gente tem a rede de apoio que é a comunidade maternal, a gente tem a rede de apoio que é estrutural, a gente tem a rede de apoio que é a profissional e a gente tem a rede de apoio familiar, tá? Então, na live da semana que vem, na live aula da semana que vem, eu vou falar sobre esses 4 tipos de rede de apoio e como você pode estruturar essa rede de apoio para trazer leveza para o seu maternário. Quando você enxerga, né, que você tem essas outras possibilidades, né, e que rede de apoio não é só alguém para cuidar do bebê, você fala, puxa vida, né, eu posso fazer isso, eu posso fazer assim, posso fazer assado. Então a gente consegue enxergar outras possibilidades para trazer leveza para o seu maternário. Joia? Bom, é, dito isso, né, eu já falei lá no início, rede de apoio, ela pode ser mocinha ou vilã, certo? Quando você está disposta a se entregar para a maternidade, a viver os seus processos, a amadurecer, a rede de apoio, ela deixa de ser a vilã e ela passa a ser a mocinha. Quando você assume o seu lugar de mulher e mãe, você não depende da rede de apoio. A rede de apoio, ela vai ser, como o nome diz, um apoio, ela passa a ser a sua aliada. E sim, isso vai trazer bastante leveza, isso vai facilitar o seu maternar. Mas para isso você precisa estar entregue ao processo de maternar. Você precisa estar disposta realmente a amadurecer e a assumir o seu protagonismo dentro da maternidade. Porque quando você coloca, volto a repetir, quando você coloca a sua responsabilidade, toda a sua responsabilidade em algo que é externo, né, em algo que é fora, que é a rede de apoio, né? A rede de apoio é algo que vem de fora para te apoiar. E se você deposita ali nela toda a responsabilidade para você viver a tua maternidade com mais leveza, isso só vai trazer mais peso para você. Isso só vai te colocar assim, né, num looping que você não vai conseguir sair, porque eu preciso da rede de apoio, se eu não tiver rede de apoio eu não consigo, sem rede de apoio eu não consigo me cuidar, sem rede de apoio eu não consigo tomar banho, sem rede de apoio eu não consigo fazer isso. Entende? Faz sentido? Tá? Então, é preciso assumir a sua responsabilidade dentro da sua maternidade. Esse é o principal ponto para a rede de apoio ser sua aliada, para a rede de apoio ser a mocinha dentro aí da sua maternidade e não ser a vilã. Então a responsabilidade é tua. É você quem vai definir se a rede de apoio vai ser mocinha ou vai ser vilã na tua maternidade. E aqui eu vou trazer até um ponto que às vezes, né, eu escuto, eu recebo, né, de mães que eu atendo, alunas e tal, a respeito de rede de apoio. Ai, eu prefiro nem ter rede de apoio, porque rede de apoio só quer palpitar, rede de apoio quer fazer do jeito dela, e palpita, e vem com os palpites. E aí, a gente também cria essa visão errada de rede de apoio, de que a rede de apoio, ela é vilã por conta disso, tá? Não. Na próxima aula eu vou ensinar você, né, como lidar com essas questões, né, desses palpites da rede de apoio que vem, porque, gente, cada ser humano é único, cada ser humano tem suas crenças, né? Cada ser humano tem as suas limitações, cada ser humano foi criado de um jeito, então ninguém vai fazer igual você.
Ninguém vai pensar exatamente do jeitinho como você. E se a gente também não tem essa clareza, não tem esse discernimento, a gente entra em atrito. Então a gente precisa também ter essa clareza e precisa, né, saber expressar e se comunicar com a rede de apoio. Mas isso a gente vai falar na próxima aula, tá? Para a gente não se estender. O que eu tinha para trazer para vocês hoje era esse ponto, né, que eu queria não, quero, né, que vocês tenham, vocês fiquem com isso bem claro, né, a importância de você ser a responsável pelo seu maternar, de você não dar para a rede de apoio um lugar que não é dela. E isso, infelizmente, tem acontecido bastante. A gente dá para a rede de apoio o protagonismo da nossa maternidade e não é assim que funciona, não é assim que deve ser. Tá? Quando você dá essa responsabilidade para a rede de apoio, você perde o seu protagonismo. E a gente quer aqui, eu tenho certeza que você quer ser a protagonista no seu maternar. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, para compartilhar com vocês hoje, né? Espero que tenha ficado claro, que tenha trazido luz aí sobre esse tema tão importante, rede de apoio, que vocês entendam, né, o papel de vocês dentro do maternar de vocês. É isso, meus amores, o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenha trazido luz, que tenha ficado mais claro que se a rede de apoio ela é mocinha ou ela é vilã, isso só depende de você. Então, eu espero que você assuma a sua responsabilidade, assuma o seu protagonismo dentro do seu maternar e que você faça da rede de apoio uma grande aliada na sua jornada, que é única. Vamos juntas construir um mundo melhor e muito mais amoroso a partir da maternidade. Beijo enorme para você, fique com Deus e até a nossa próxima aula, que a gente vai continuar falando sobre esse tema de rede de apoio e eu vou te ensinar como construir, como estruturar a sua rede de apoio, aquela rede de apoio que seja funcional para você e que vai ser a sua aliada, que vai ser uma mocinha aí dentro do seu processo de maternar. É isso. Beijo mais uma vez, fiquem com Deus.